pessoal do curso técnico em farmácia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Janaína Larissa da disciplina de Botânica e chegamos na nossa terceira aula, onde iremos abordar sobre histologia vegetal e fisiologia vegetal. Você está com seu material aí, o material que foi enviado para você acompanhar pelos slides, já que você tiver aí no seu celular, no seu computador, se você fez a impressão do material, é ótimo para que você acompanhe os slides que vocês irão ver aqui também, certo? Então, histologia vegetal, turma, é a parte da botânica que está responsável por estudar a formação e a constituição dos tecidos vegetais. Então, nós temos uma célula, até no nosso tecido mesmo, no nosso organismo, nós temos uma célula. E o conjunto daquela célula, de células do mesmo tipo, forma um tecido. Aqui na histologia vegetal, nós também trabalharemos dessa forma. Nós temos células e o conjunto dessas células vegetais formarão um determinado tecido e esse tecido vai ter uma determinada função. Vou colocar aqui o laser para mostrar para vocês que eu já deixei um breve resumo dos tecidos que vamos encontrar e trabalhar na nossa aula. Nós temos o meristema, com a função de crescimento, parênquima, colênquima e esclerênquima, com preenchimento, sustentação e reserva, floema e xilema, com condução, transporte e condução de seiva bruta e elaborada, e periderme e epiderme, vocês estão vendo aqui por último, com a função de ser um tecido de revestimento. Esse próximo slide aqui, eu coloquei ele porque eu acho super importante essa visão que temos dos tecidos e as suas subdivisões. Os tecidos meristemáticos, eles são ou embrionários, essa função está justamente relacionada, pois os tecidos meristemáticos, eles têm células diferenciadas a partir do embrião. O que significa isso? As células diferenciadas do meristema, elas darão origem a qualquer outra célula, dependendo do tecido. Então, elas podem se diferenciar em algumas outras células, certo? Nós teremos os meristemáticos primários, os tecidos meristemáticos primários e secundários. Estão relacionados justamente ao crescimento vertical e ao crescimento horizontal do vegetal. Os tecidos adultos ou permanentes são aqueles tecidos que estão relacionados às outras funções do vegetal que não esteja ligado ao crescimento, certinho? Então, vamos começar falando um pouco mais sobre os meristemas. Eu coloquei aqui essa observação entre parênteses, que está relacionado ao tecido vivo. Encontramos em alguma parte do nosso conteúdo que a gente pode chamar de tecido morto, que é um tecido em que suas células elas não têm mais atividade metabólica, não são ativas, são apenas preenchimentos de lignina e vão justamente estar ali ocupando algum espaço, sem atividade metabólica. Mas os tecidos meristemáticos, como acabamos de ver, eles estão relacionados ao crescimento vertical e horizontal. Então, é um tecido que tem uma alta atividade, principalmente nesse ponto aqui, pessoal, crescimento por multiplicação celular. Nessa imagem, eu tenho células vegetais em diferentes fases da mitose. Então, já vamos revisar um pouco citologia. Mitose é o tipo de divisão celular em que ocorre em uma célula se dividindo em duas. Então, relaciona justamente ao crescimento, diferente da meiose, que é uma divisão celular para a formação de gametas. Então, se esse tecido, ele trabalha com o crescimento celular vegetal, então ele vai trabalhar com a divisão celular. Tem células pluripotentes, que é justamente aquela capacidade de diferenciação, aquela célula ser formada e procurar se diferenciar em um determinado tecido. Células indiferenciadas também voltadas, a partir do momento que ele é destinado para tal tecido, ela assume a forma para esse tecido. Porque sabemos que toda célula, a sua forma dela está ligada com a sua função. Parede celular delgada, um núcleo volumoso e alta capacidade multiplicativa, ok? Justamente pelo seu poder de crescimento, certo? Coloquei essa observação aqui, vamos ler comigo. Ao contrário dos animais, a produção de órgãos vegetativos e reprodutores é contínua ao longo da vida da planta e é devida justamente à atividade do meristema. Não cessa, Ela continua. Quais são as características gerais dos tecidos meristemáticos, Sempre estimulam o crescimento, como a gente acabou de ver.
o meristema primário em altura e o secundário em espessura, totalmente voltados para a mitose. Suas células são indiferenciadas ou totipotentes, podem formar outros tecidos, principalmente os adultos, e suas células estão sempre sofrendo mitose. Mais um esquema aí para deixar essa visão melhor. Como você está aí no seu material, está acompanhando. Se não, você coloca aí esse esquema no seu caderno, na sua anotação, que é muito válido. Quais são os tipos de meristema? Eu tenho 3, como vocês podem ver aqui. A protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Cada um desse meristema vai promover o crescimento vegetal em algum local. Por exemplo, protoderme origina a epiderme e periderme, que serão tecidos de revestimento. A epiderme é a parte mais superficial e a periderme é a parte mais interna. O procâmbio vai originar o xilema e o floema, que são tecidos de sustentação. Sustentação não, de condução, perdoe. E o meristema fundamental, aí sim, vai originar o parênquima, colênquima e esclerênquima, que tem a função de sustentação, preenchimento e de reserva de nutrientes. Como vocês podem perceber, além da nomenclatura de meristema, de crescimento primário, nós também temos aqui, olha, o meristema primário ou apical. Certo? Nós temos esse tipo de meristema localizado no caule e na raiz, que crescem em condições verticais. Como diz aqui, olha, se eu tenho meristema de crescimento no caule, posso chamar de meristema caulinar. Do mesmo jeito que se eu tenho meristema na raiz, posso chamar de radicular. Certo? Mais uma vez enfatizando, células vivas com alta atividade metabólica. Aqui, essa parte aqui é do meristema radicular e aqui no meristema caulinar. Como podemos perceber, nós estamos trabalhando agora com o meristema apical, que é o primário. Então, ele está localizado nessa parte aqui. Quem está protegendo as divisões celulares mitóticas que estão acontecendo? A coifa. Aula de morfologia, nossa aula passada. Então, a coifa é quem está justamente protegendo o meristema. Mais uma imagem que detalha isso pra gente, né? A gema apical ou gema do caule, também vimos na aula de morfologia, aquela gema que consegue, a parte da planta que consegue fazer o seu crescimento vertical. E aqui nós temos as gemas laterais do caule, que na imagem, na figura, e aqui na imagem microscópica. E a da raiz, o meristema apical da raiz, protegido mais uma vez pela coifa. Agora vamos entender um pouco do meristema secundário, também a gente pode chamar ele de meristema lateral, justamente porque ele vai promover o crescimento em espessura dos vegetais. Que vegetais? Os vegetais que a gente conheceu na aula passada como vegetais superiores, as gimnospermas e angiospermas, que vocês também, só de lembram que a maioria desses vegetais apresentam um tronco, um caule, né, aquela disposição de madeira. Nós temos aqui 2 tipos de meristemas secundários, o felogênio e o câmbio. O câmbio, como vocês já podem ver aqui, ele vai dar origem aos novos vasos do sistema de condução, de xilema e floema, que nós estamos aqui, ó, através da ampliação dessa figura de corte, nós encontramos o floema e o xilema sempre na parte mais interior do que o floema. Já o felogênio, ele vai dar o crescimento da parte externa do caule. Parênquima. Então, vamos estudar quais são os tipos de parênquima, outro tipo de tecido. O parênquima, ele tem essas funções, ó, de preenchimento, reserva de substância e realização de fotossíntese. Lembrando que nós estamos trabalhando com plantas e elas são autotróficas pelo processo fotossintético, ok? O parênquima de preenchimento, que é o primeiro tipo que vamos destacar ainda nesse slide, você já tem noção, né? Ele vai preencher algum espaço, que é justamente o espaço entre os tecidos, as células onde estão posicionadas, e o parênquima vai preencher esse espaço. Um exemplo do parênquima, desse parênquima de preenchimento, nós temos o córtex e a medula da parte do caule. Então, vocês têm noção, olha, que o córtex está aqui entre a epiderme e o floema, e a medula, ela está nessa parte mais interna entre o xilema e o floema. Aqui é a mesma imagem, sendo uma imagem de microscópio, onde a gente pode perceber também a questão do preenchimento, certo? Tipos de parênquima: clorofiliano. Bem, clorofiliano, clorofila, pigmento fotossintético, que está lá nos cloroplastos, certo?
Clorofila é o pigmento fotossintético do processo de fotossíntese. Então, já estamos matando a charada da função do parênquima clorofiliano, que é aqui, olha, guardar grande quantidade de cloroplasto em suas células para ter a reserva de clorofila e assim realizar o processo de fotossíntese. Então, a gente pode ver o parênquima clorofiliano aqui nesse pedaço da folha e com certeza podemos observar e ter noção da quantidade de cloroplasto. Lembrando que cloroplasto é justamente uma organela celular vegetal, né, específica da célula vegetal, que tem esse depósito do pigmento de clorofila. Nos parênquimas de reserva, nós teremos o armazenamento. Esse reserva está ligado justamente para armazenamento de algum tipo de substância. Nós temos 3 tipos: o parênquima de reserva amilífero, aquífero e aerífero. A nomenclatura desses 3 tipos de parênquima de reserva é muito boa para você lembrar qual substância ele estará reservando, armazenando. No amilífero, nós teremos a reserva de amido, que é o polissacarídeo de reserva energética do reino vegetal. Um exemplo, a nossa batata inglesa. Lembra da nossa aula de morfologia? O caule, um caule do tipo tuberoso? Então, nós temos aqui a nossa batata e ela está guardando uma reserva de amido que serve para a nossa alimentação. No caso aqui é a batata doce, né? Mas a batata inglesa também. O aquífero vai reservar água e isso é comum de encontrarmos na vegetação da caatinga, em plantas das cactáceas, que tem aquela reserva de água em seu interior, justamente para resistir ao grande período de estiagem, né? Aos períodos de seca que no nosso clima, aqui no nosso bioma caatinga, são períodos extensos. Aerífero é a reserva de ar. Ok? Para que serviria esse ar? Para respiração? Falei alguma coisa? Não. É justamente para fazer com que as plantas, exemplo do aguapé, a vitória regia, que são plantas de ambiente aquático, elas consigam flutuar com essa reserva de ar através desse tipo de parênquima. Aqui, olha, mais uma vez eu coloquei esse slide aqui com essa imagem para vocês terem mais essa noção de que tipo de parênquima, o tipo da substância que ele está armazenando e onde ele está sendo empregado. Então, aqui nós podemos ver, como eu disse, as plantas aquáticas que têm a reserva de ar que vai ajudar na sua flutuação. Esse slide também, gente, deixei esse resuminho aqui que é ótimo para a gente relacionar essa questão dos parênquimas, né? Os 3 parênquimas aqui de reserva e também aqui o parênquima clorofiliano, que como acabamos de ver, tem a questão da fotossíntese envolvida. Quando chegamos no colênquima, nós temos um tecido vegetal responsável por flexibilidade e resistência de algum órgão da planta. As células do colênquima, como eu destaco aqui, elas são bastante espessas. A parede celular, elas são bastante espessas. Porque há um reforço de celulose, a gente pode ver aqui nessa imagem que há um reforço de celulose, onde a parede celular ela se torna mais espessa, desculpa. Em relação à flexibilidade, um exemplo bem legal é aqui da gavinha, que é um filamento vegetal que faz com que plantas vizinhas elas possam se ligar umas às outras. O esclerênquima é um tecido morto. Lembra que eu falei no início da aula que nós tínhamos meristemas e outros tecidos com células vivas? E aqui nós temos um esclerênquima com células mortas, justamente por causa do depósito de uma substância conhecida como lignina. É um polímero e ela causa a morte das células. Nós podemos entender a função do esclerênquima como sustentação e proteção. Aqui como se pode... Essa imagem aqui está justamente falando da sustentação relacionada ao esqueleto, a sustentação vegetal. Outra questão aqui, olha, a parede celular reforçada também. Aqui nessa imagem nós estamos vendo o reforço de lignina, que é essa substância que deixa as células desse tecido morta e também, como diz aqui, ela promove a impermeabilização e a rigidez ao tecido. Tanto que, coloquei esse destaque aqui, fibras desse tecido de esclerênquima, elas são usadas na indústria de confecção de tapetes e roupas, justamente por causa desse poder de resistência e permeabilização que essa substância lignina causa nesse tecido. Uma pequena comparação entre os dois tecidos, clorênquima e esclerênquima, que também fique aí como material base para a anotação de vocês. Ó, células vivas, células mortas, aqui muita rigidez por causa da parte do lipídio lignina, tecido flexível,
Lembrem da gavinha, resistência também, o clorenquima causa, resistência, flexibilidade. Aqui, lembrem também do depósito espesso de celulose nas paredes celulares do tecido de clorenco. Aqui na parte da epiderme, nós teremos os tecidos epiderme e periderme, certo? A epiderme é a parte mais exterior, fica com contato maior para o exterior da célula, e a periderme com a parte mais interior. Todas as duas vão ter a função de revestimento e proteção do tecido vegetal, da planta, certo? Característica daqui, olha, da epiderme é que geralmente eles são formados por uma única camada de células. Dentro da epiderme, nós temos algumas particularidades. Algumas coisas podem surgir nessa camada epidérmica e cada uma vai ter sua função específica. Como aqui nós temos a cutícula. A cutícula ela é uma camada superior e essa camada ela vai ser formada por um lipídio do grupo dos cerídeos. Lembrando que eles são hidrofóbicos, certo? Eles não têm afinidade com a água, o que também evita a perca excessiva de água pelo vegetal. E nós temos também a impermeabilização daquela camada foliar, porque justamente a cutícula ela apresenta essa superfície nas folhas. Os estômatos são estruturas que têm esse processo de abertura e fechamento. O processo de abertura está relacionado com receber água das suas células vizinhas. E o processo de fechamento dos estômatos está relacionado à questão de quando a célula já está flácida, ela não pode mais perder água. Então, ele tem esse mecanismo de abertura e fechamento. Geralmente, os estômatos estão na parte também da superfície foliar e eles também estão relacionados com a questão de troca gasosa da folha. Coisa que é importante a gente lembrar, que eu destaquei aqui no nosso slide, é justamente que essas células epidérmicas, elas possuem o quê? Os cloroplastos, que é aquela parte que vai estar na superfície relacionada com a fotossíntese e precisa estar ali para suas trocas gasosas. Tricomas são pelos epidérmicos que auxiliam também na redução da perca de água. Nós temos aqui, olha, essa imagem que dá para destacar bem os pelos conhecidos como tricoma. Há algumas particularidades desse pelo. Olha só, tricoma urticante. Já ouviu falar da ortiga, né? Que é uma planta em que a gente tem contato, gera uma reação alérgica, uma leve coceira, ou pode ser uma coceira também mais atenuada. Incomoda a sua pele de toda forma. Então, é justamente por causa desse pelo que tem essa substância urticante. Também temos pelos absorventes, pelo que vai conseguir absorver alguma substância, tipo a água, o que vai secretar alguma coisa, e alguns só de estruturas ramificadas. A estrutura epidérmica é o hidatódio, é uma estrutura epidérmica secretora. Vocês podem acompanhar aqui, olha, nesse corte longitudinal da folha, o hidatódio ele estaria aqui já voltado mesmo para a parte epidérmica, e ele tem a função de secretar água, ele vai eliminar o excesso de água de dentro da folha, do interior da folha. Lembra quando a gente estudou morfologia da raiz? Nós tínhamos lá, entre as partes da raiz, a zona pilífera. Essa zona pilífera, ela continha pelos, né? Os pelos absorventes, olha, que tem justamente a superfície de contato e a absorção de água e sais minerais. Então, ali, naquela zona pilífera, nós tínhamos a epiderme. Já o periderme também é um tecido de revestimento, certo? Um pouco abaixo da epiderme, como eu falei. A epiderme é a parte mais exterior, entre os tecidos de revestimento e proteção. A epiderme é de vegetais superiores, de gimnospermas e angiospermas do tipo de cotiledôneo, como eu destaquei aqui, bem característicos de plantas que apresentam o seu crescimento maior, aquele crescimento do meristema secundário, em largura, certo? E ele é dividido em 3 tipos: o felogênio, o feloderme e o suber, as 3 camadas. As estruturas da periderme nós encontramos aqui. Essa lenticela é justamente uma questão de abertura para a saída de ar, justamente uma abertura da periderme que vai permitir a circulação de ar. O ritidoma é a parte da periderme que descasca, que é justamente aquela periderme morta que precisa ser eliminada e tem essa capacidade de descascar e se fragmentar do vegetal. Aí aqui eu tenho o conjunto das 3 partes, olha, a feloderme, o felogênio e o suber, formando a periderme. Essa parte do suber, que é a que fica realmente mais em contato com a parte exterior, ela justamente funciona como isolante térmico, como proteção também da planta e também como uma forma de reter água, para não ter uma perca excessiva de água pelo vegetal. Agora na parte de tecidos de transporte ou condução de seiva, temos o floema e o xilema.
Vamos entender as particularidades de cada um. O floema, ele é responsável por justamente conduzir a seiva elaborada. Ele vai da parte de cima para baixo. Nesse movimento aqui, olha, que as setas estão mostrando. Por quê? Porque quem produz essa seiva elaborada são as folhas, mas essa seiva ela precisa ser destinada para as outras partes da planta. Vamos destacar então as três partes assim mais distintas que formam o tecido floema. Eu tenho aqui os elementos do tubo crivado, que é justamente essa parte mais interna, que não tem núcleo e sobrevive de ajuda da célula companheira, que é uma célula que tem núcleo e que tem a parte de organelas celulares como uma célula vegetal, ok? Como diz aqui, olha, ela fornece o metabolismo para as células mais internas do tubo crivado. E eu tenho uma placa crivada entre essas partes do tubo, ok? O xilema já é bem mais diferente. Ele tem a função de levar as substâncias de seiva bruta, que são água e sais minerais, que foram absorvidas da zona pilífera da raiz. Então, o caminho do xilema ele é contraditório ao caminho do floema, é a parte de baixo para cima. As células do xilema, vocês podem ver aqui, que eu tenho os elementos de vaso, que é essa parte mais cilíndrica, o calibre é maior e a perfuração é única, e eu tenho aqui os traqueídes, que é essa parte aqui, que ela é mais fina e tem várias perfurações. No xilema, como eu coloco em destaque aqui, nós também temos uma parede celular com lignina, ok? Células mortas, né? O depósito de lignina a gente já viu que implica as células mortas. Não tem núcleo, nem citoplasma, nem organelas, não tem aquela formação estrutural de uma célula vegetal e elas são dispostas em fileiras. Vamos ver aqui a diferença entre xilema e floema, basicamente, depois de conhecer essas outras características. Então, eu tenho aqui o transporte no floema de água e alimento, que é a seiva elaborada, células vivas com paredes ricas em poros, e ele pode fazer ambos sentidos. Porém, o sentido que a gente sabe maior é o de baixo, o de cima para baixo, porque a seiva elaborada é produzida nas folhas e distribuída para o resto. Onde o xilema, o sentido é único, de baixo para cima, ele transporta a seiva bruta, que é água e sais minerais, células mortas, sem parede celular, pela presença de lignina. Vimos os tecidos e precisamos ver e entender o funcionamento de outras partes da planta, onde esses tecidos eles fazem sua localidade. Então, essa responsabilidade de estudar aqui, olha, o funcionamento do organismo das plantas é da fisiologia. Podemos dividir esse estudo em nutrição vegetal, crescimento, ações do hormônio vegetal e floração também. A gente já viu uma parte de floração lá na nossa primeira aula. Olha só, em relação à nutrição da planta, entendemos que nós podemos dividir em duas partes, duas classificações. Os macronutrientes e micronutrientes, que são voltados aos elementos químicos, os sais minerais que aquela planta precisa e que, lembrando, são absorvidos pela raiz. Nós temos os macronutrientes, então macro quer dizer que nós precisamos desse nutriente em quantidades relativamente grandes. Exemplos, hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, que estão lá na parte da bioquímica celular orgânica, né, substâncias orgânicas, magnésio, que está lá no cloroplasto, está dentro da composição da clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, e os micronutrientes, eles estão relacionados a uma questão menor. Eu preciso, sim, a planta vai precisar, só que em pequenas quantidades, como o cloro, o ferro, o sódio e esses outros aqui. Falando em nutrição, nós temos essa noção que o adubo, a parte onde a planta ela vai instalar a sua raiz e a sua raiz vai ficar responsável de procurar e absorver nutrientes para a planta, é super necessário que esse adubo, essa instalação seja em algum lugar rico em nutrientes. Caso isso não aconteça, nós podemos fazer o que a gente diz que é a correção de solos deficientes em nutrientes, de duas maneiras, o adubo orgânico e o adubo químico. O adubo orgânico, com certeza vocês já viram algum exemplo, que é o mais comum, que a gente consegue achar com essa facilidade. Nós temos no solo o depósito de restos de alimento, principalmente os vegetais, né? O resto de alimento vegetal, vai acontecer o processo de decomposição e reciclagem de nutrientes, devolvendo nutrientes, a exemplo de macro e micronutrientes, para esse solo.
Então, frutas, legumes, casca de ovo é usado com muita frequência para essa adubação orgânica. Fezes de animais também são utilizados, principalmente de pasto bovino, né, que encontram fezes lá, e que a gente conhece popularmente como estrume. Então, observação, nós temos também o trabalho das minhocas. As minhocas, elas se locomovem no interior do solo, as fezes dela também servem como adubo orgânico e também o fato delas caminharem e abrirem pequenos caminhos traz uma questão de arejar, de deixar o solo arejado. Mas se não conseguimos adubar de forma orgânica, vai então os adubos químicos, que encontramos em alguns locais que trabalham com essa questão de agropecuária e que fornecem esse tipo de adubo químico. Então, nesse adubo vai ter os sais minerais com macronutrientes, principalmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio, ok? Essa observação aí só para dizer, a adubação excessiva, ela pode contaminar lagos, rios, mortes de animais e também problemas com a saúde humana, né? A nossa saúde. Então, de forma preferencial e benéfica para tanto a planta quanto para a saúde dos outros elementos que estão ali no habitat, é que essa adubação, essa correção do deficiente nutricional do solo seja feita com adubos orgânicos. Lembrando aqui, eu coloquei mais uma vez para a gente revisar que essa parte de absorver os nutrientes para a questão da nutrição do vegetal está lá na zona pilífera, né? Os pelos absorventes da zona pilífera da raiz é quem faz justamente a absorção dos macro e micronutrientes. E a água, não só a água e sais minerais, não só os sais minerais, a água também. E essa passagem se dá pelo fenômeno, o transporte passivo de osmose, que é justamente o transporte de solvente, né? A concentração de solvente é transportada pela osmose e no nosso solvente aí o exemplo vai ser a água. Fotossíntese também faz parte da nutrição vegetal. Vegetais são seres autótrofos, são aqueles que têm capacidade de sintetizar o seu próprio alimento. Fotossíntese é um fenômeno que, como seu próprio nome já está lembrando, foto lembra de luz, então é um fenômeno totalmente dependente da iluminação solar, certo? Então, ocorre principalmente nas folhas, porque lá na epiderme foliar nós temos os cloroplastos, e os cloroplastos guardam a clorofila, que é o pigmento que vai receber a iluminação, vai ser fotolisado para realizar a fotossíntese. E se a gente for resumir esse processo, é transformar energia luminosa, né, que a gente precisa dessa energia luminosa, em energia química. A fotossíntese está dividida em duas etapas, a clara e a escura. E essa nomenclatura das etapas está justamente ligada ao seguinte fato. A fase clara, ela é totalmente dependente da luz. É justamente nela que vai acontecer a conversão da energia luminosa em energia química. A fase escura, o seu processo não tem dependência da luz, mas ela é dependente do produto da fase clara. Nessa fase clara, nós temos justamente a liberação de oxigênio. Essa liberação de oxigênio acontece por causa da quebra da molécula de água, né, H2O. Então, esse oxigênio que tem na molécula de água é quebrada nas reações de fotossíntese na fase clara e liberada para o ambiente. Ocorre no cloroplasto, como a gente já sabe, que é a organela celular vegetal responsável por isso. A fase escura não depende de luz, mas é justamente aqui que ocorre a absorção do carbono, a planta fixa o carbono e, por final desse processo, nós temos a formação da glicose, que é um carboidrato altamente energético que vai servir de alimento para a planta. Chegamos nos hormônios vegetais. Então, os hormônios vegetais são responsáveis justamente por atuar no crescimento e desenvolvimento das plantas. Nessa tabela aqui eu coloquei os hormônios vegetais, suas funções e onde eles são localizados. Então vamos conhecer cada um. A auxina ela é responsável pelo crescimento do caule e da raiz. Então a localização dela é justamente onde é que ela é produzida. No ápice do caule, nas folhas jovens e nas sementes. Do jeito que ela estimula o crescimento apical do caule e da raiz, nós temos o ácido abscísico, que ele inibe o crescimento dessas gemas apicais, né? Justamente aquela gema apical que está ali no ápice da planta, que vai causar o crescimento da raiz e do caule. Onde ele é produzido? Também no caule, só que aqui em folhas velhas. O ácido abscísico é produzido em folhas velhas, enquanto que a auxina
é produzido em folhas jovens. O etileno, ele é um hormônio vegetal gasoso, uma observação para você colocar aí. Já ouviu falar do gás etileno, então agora você relacionou com essa parte também do hormônio vegetal. Ele trabalha no amadurecimento do fruto e seu local de produção são nos tecidos dos frutos e nos nódulos foliares. As gibberelinas, elas estão relacionadas com a germinação da semente. Então, elas são produzidas aqui em folhas jovens, raízes e no embrião. A semente, ela passa por aquele processo de dormência. Ela não está em seu processo de germinar. Quando ela encontra um local apropriado para sua germinação, ela é sensibilizada principalmente pelo toque da água que precisa se aguar e a gibberelina ela é ativada. Então ela começa o processo de germinação quando esse hormônio vegetal, a semente ela começa seu processo de germinação quando esse hormônio vegetal gibberelina ele é ativado. A citocinina, ela estimula as divisões celulares, certo? Aquelas divisões mitóticas, principalmente relacionada ao meristema. E ela é localizada, a sua produção é localizada nas raízes. Gente, nossa aula de fisiologia e histologia vai ficando por aqui. Vocês vão receber todo o material de apoio desses slides, outro material em PDF de apoio para pesquisa, mas vocês podem pesquisar onde vocês gostarem, vocês tiverem afinidade, livros e outros sites e artigos científicos também. Vão receber a lista de exercício desse assunto e vocês já sabem, né? Nosso processo já está em andamento, de vocês redigirem os exercícios e me enviarem para o e-mail para que eu possa fazer a notificação de vocês, certinho? Um forte abraço, estou aí à disposição para a gente responder dúvidas e alguns esclarecimentos se forem necessários. Beijo, abraço e até a próxima aula.